E aí, pessoal, tudo bem? Então, nesse mês de setembro, a gente conversando um pouco sobre as Sagradas Escrituras. E aí, o grande desafio, né, para os católicos que não têm a tradição, agora, claro, tem crescido mais, mas não tem a tradição, assim, de ter fazer a leitura constante, o estudo das Sagradas Escrituras, da Bíblia, né? Então, às vezes, tem lá a Bíblia na sua casa, aberto, né, lá na estante, enfeitando, mas pouco uso faz, pouca leitura tem. Isso, às vezes, é tão, assim, impressionante entre nós que a pessoa é de celebrações, às vezes vai, até algumas vezes durante a semana, até de caminhada até diária na celebração eucarística, em movimentos, em grupos, mas tem pouca leitura, pouco estudo, conhece muito pouco e não sabe por onde começar. Aqui eu quero falar com vocês sobre alguns tipos de como nós nos aproximamos da Bíblia, né, de alguns modos. Que tipo, que formas, aliás, nós podemos aproximar-nos da Sagrada Escrituras? Primeira coisa, nós podemos fazer uma leitura, né? Eu fiz outro vídeo aqui, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição, falando de como começar a leitura do zero, né, das Sagradas Escrituras, ou se você tem pouquíssima, né, leitura sobre a Bíblia, dos textos sagrados, vou deixar aqui embaixo um vídeo que vai falar sobre como você iniciar do zero. Mas, o primeiro modo que você pode aproximar é fazendo a leitura. Uma leitura mais pausada, né, mais devagar. É claro, você tem que o português dessas Bíblias, tipo aqui a Jerusalém, ou a Ave Maria, a, a Bíblia do Peregrino, a Tebe, tem um português assim mais, né, mais formal, que a gente nem usa no dia a dia, né? Então, se você tem uma certa dificuldade aí com os pronomes, verbos, deste tipo de texto, você pode tomar a Bíblia Pastoral, que tem uma linguagem, um português atualizado. Não faz mal, gente, pode tomar ela sim, tá? Para ler. Então, fazendo a leitura, primeiro modo, simplesmente tomar e fazer a sua leitura. É um modo. O segundo modo, importantíssimo, aí que todos nós cristãos deveríamos fazer, que é a meditação da palavra, né? Ou seja, não se diz apenas de ler, mas é tirar um pequeno texto, uma parábola, um capítulo, e ler atentamente, fazer silêncio, ver o que essa palavra vai te dizer, o que ela está dizendo para você, para a sua vivência comunitária, para os dias de hoje. O que você responde a Deus a partir desta leitura, e depois um silêncio, né? Deixar Deus falar ao seu coração. É a chamada leitura orante da palavra, que também tem vídeo aqui no canal falando sobre este método, que é a leitura orante da palavra ou lexo divino. Então, é só procurar aqui no canal que você vai achar. Então, o primeiro modo, uma leitura, uma abordagem direta, uma leitura. O segundo modo, essa meditação da palavra, onde você tira um trecho e vai meditar. Bom, assim, para esse segundo modo de leitura, é bom que você já tenha um costume de ler as Sagradas Escrituras. Então, se você está começando agora, então dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Dá, claro que dá. Mas aí é bom que você tire, por exemplo, a leitura do dia. Nós católicos sempre temos a leitura do dia, né, da celebração eucarística. Tem vários aplicativos aqui no nosso smartphone, tem da Canção Nova, tem Católico Orante, tem o iLiturgia, né? A grande maioria é grátis, outros é bem barato, 14, 9,90, 14, né? Alguma coisa assim, que você pode baixar e ter a leitura diária. Aí você pode fazer a meditação daquele texto. Mas, em paralelo, você está lendo,
né, algum livro aí da Sagrada Escritura, que eu já falei aqui, você pode começar por Evangelho de Marcos, por exemplo, se você não tem costume de leitura ainda. Então você faz aquele projeto de ler uma vez um capítulo por dia, por exemplo, tá? Então, uma leitura direta e uma meditação. São esses dois modos que eu estou falando para você até agora, mas eu vou falar de um terceiro método, né, um terceiro modo que pode ser associado com esses dois, que é o estudo. O estudo, que é um pouco diferente. Então, você vai dedicar, vamos imaginar aqui, né, nós estamos estudando aqui num grupo nosso, estudamos no mês passado, já preparando para setembro, o livro de Josué. Você pode escolher, agora nesse mês nós estamos estudando a carta aos Gálatas. Então, nós escolhemos esse texto, qual o primeiro passo que a gente fez? Ler, né? Ler a carta toda. 6 capítulos, fácil, simples, né? Você pode aí ler um capítulo por dia, durante a semana você leu ele todo, com mais atenção. Depois, você lê alguma introdução à carta de Paulo aos Gálatas. Você acha esses textos facilmente, né? Só perceber se é um estudo, no nosso caso, né, um estudo católico. Você tem na livraria Paulus, Paulinas, Loyola, onde você bota lá a carta de Paulo aos Gálatas, ou colocar Gálatas, vai aparecer vários livros de introdução à carta de São Paulo aos Gálatas. Aí você vai comprar esse livro, na internet também encontra, mas só tem que ver se é um estudo de algum instituto católico, de alguma livraria católica, né? Você vai comprar esses livros, normalmente são baratos, desses mais de introdução, tá? Não são caros. E você vai fazer o estudo, é diferente, né? Você vai ter, deixa eu ver aqui se eu tenho algum aqui em cima da minha mesa. Você vai fazer esse estudo de forma tranquila. Depois eu mostro para vocês. Ao mesmo tempo que você lê, você vai fazer essa introdução, conhecendo quem eram os Gálatas, por que Paulo escreveu essa carta, né? Qual a sua intenção, como vivia as comunidades que estavam ali na região da Galácia, né? Então, aí você já percebe, os Gálatas, aí você vai entender onde que região geográfica estava, né? Qual o conflito que existia nessa comunidade. E aí você vai ampliar a sua visão, o seu conhecimento das Sagradas Escrituras. Perceberam? Leitura, meditação e estudo. A gente pode fazer os três, quem dera, né? Eu espero que você faça essa caminhada, mas começa a ler tranquilamente. Depois a meditação, que você já pode associar, e o estudo bíblico. Nossa, como seria bom, né, se nós católicos tivéssemos assim mesmo, né, todos os nossos paroquianos, os membros das comunidades, tivessem a Bíblia ali como fundamento principal do seu encontro com Deus, da sua meditação, do seu estudo. A gente não iria cair em conto do vigário. É estranho falar conto do vigário, mas a gente não seria enganado com facilidade, com falsas espiritualidades que estão aí no nosso meio, assim, né, com falsas promessas de pregadores na internet, né? Então vamos às fontes, gente. Para que a gente vai ficar aí pegando copinhos d'água? Se eu posso ir na fonte, a fonte está diante de mim. Vamos parar de dependência, né? Ouvir uma pregação outra, ótimo. Agora ficar escravos de pregação sem ir direto na fonte é preguiça, né? É preguiça, aí não dá, né? Aí a gente está só tomando um copinho d'água e morrendo de sede. Vamos ficar desidratados espiritualmente, em conhecimento da igreja, em conhecimento das coisas de Deus. É preciso nós mesmos irmos às fontes, né? E qual é a fonte? Aqui, né? Além do nosso caso, cristãos católicos, a vivência dos sacramentos e a meditação da palavra. Leitura, meditação e estudo. São essas 3 formas que a gente pode aí abordar a palavra de Deus. O ideal é ter as 3, tá? Fazer esses 3 momentos. Quais são? Leitura, meditação e estudo. Muito bem, paz e bem. Deus abençoe vocês. Tchau.